Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar o pessoal chegar. Você que já vai entrando aí, sejam muito bem-vindos. E hoje vai ser muito bom mesmo. Não perca, fica até o final, porque até o final você vai ter ouro aqui nessa live, porque eu me dediquei de coração, de mente, intelecto e coração, pensando em você que precisa mudar a sua realidade, pensando em você que precisa corrigir questões que muitas vezes você está perguntando por quê? Por que eu estou lutando tanto? Por que eu faço? Por que eu não sou valorizada? Por que as coisas não acontecem? Então, hoje você vai descobrir exatamente por que essas dificuldades. E você que vai entrando aí, já compartilha com outras pessoas. Vou colocar aqui o tema. Então, o tema de hoje é características de uma mulher próspera. E o que é uma mulher próspera? É uma mulher que é fértil, uma mulher que cresce, é uma mulher que, mesmo que passe por desafio, ela é persistente, ela vai sempre ter visão de onde ela está indo e nada nem ninguém vai parar. Porque o que acontece hoje em dia é que nós temos tanta demanda, na verdade sempre foi, né? Nós mulheres temos tanta demanda, tanta necessidade de vencer, tanta necessidade de dar conta, né, do dia de hoje, que muitas vezes a gente não observa o nosso padrão de comportamento, não observa qual é as nossas prioridades, né? Não só sobre nós, mas o que a gente está fazendo com o nosso redor, o que nós estamos fazendo com nossos relacionamentos e principalmente com nossos relacionamentos com os nossos filhos, que são esses que vão deixar o seu reflexo. Esses é que vai falar se você acertou ou não. Porque você não vai ter elogio, não espere elogio de ninguém sobre você como mãe, como esposa, como ser humano. Não espere, porque se você faz tudo errado, as pessoas vão falar, mas vai aparecer os resultados. Agora, se você fizer tudo certo, as pessoas vão se calar, vão fingir que não é com você, mas os resultados vão falar por si. Não que você vai criar uma expectativa de ter filhos perfeitos, porque isso não existe. Não existe ser humano perfeito. Mas existe o ser humano que ele é consciente, um ser humano que ele sabe o que é humildade, um ser humano que quando erra, ele entende que ele precisa reconhecer o seu erro para começar a acertar. E para isso, todo o lugar de maior treinamento é dentro da nossa casa. Não é na escola, não é na faculdade, não é nos cursos, não é nos livros. O lugar de maior treinamento é dentro da sua casa. E muitas vezes o nosso comportamento, as nossas escolhas, nosso padrão de comportamento, de pensamento, tem feito com que você possa estar colocando tudo a perder. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse momento. E se você está cansada, se você quer desistir, se você quer uma força a mais, né, quer um combustível a mais, fique aqui até o final, porque você vai entender por que as coisas estão como estão e vai entender o que fazer para começar a ter resultado. No finalzinho vai ter uma ferramenta, eu vou deixar aqui algo para você não só ter esse conhecimento hoje, mas colocar em prática, né? Colocar em prática no teu dia a dia para que você possa começar a ter resultado. Então,
vamos falar sobre... Você que ainda não me conhece, eu sou Marcilene Gomes, eu sou mentora de mulheres, sou terapeuta, tenho formação em coach, em PNL, neurociência, psicologia positiva. Então, existe muito... Tenho quase 15 anos que eu estudo incansavelmente sobre o comportamento humano de forma profissional. Porque é algo que eu amo fazer e eu faço isso desde que eu me entendo por gente, naturalmente, onde eu estou, inclusive com os meus comportamentos, com aquilo que para mim é desafio. Eu consigo, antes do erro, eu consigo ver a nobreza da alma das pessoas e perceber o potencial que às vezes, enquanto você está reclamando, você tem, muitas vezes está adormecida. Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 características de uma mulher, que é a característica da mulher que é plena, que é próspera, que é vencedora, sabe? De uma mulher que é visionária, de uma mulher que deixa legado. O que é legado? Ela deixa valores, ela deixa princípio. O segundo tipo de mulher é a mulher que ela é forte. Ela é aquela mulher que ela não tolera desaforo, ela não leva o desaforo para casa, ela cria os filhos sozinhos, ela, mesmo que ela tenha marido, ela verbaliza, eu não preciso de marido para me sustentar. Então ela carrega dentro de si uma força que foi necessário de acordo com a falta, de acordo com o abandono, de acordo com as suas feridas emocionais. Foi necessário que ela criasse uma máscara, criasse uma ferradura, que muitas vezes ela é tão forte que a própria máscara dela impede dela reconhecer que ela é sensível, impede dela reconhecer que ela pode pedir ajuda, que não é errado pedir ajuda. E ela é essa mulher que ela vai sempre viver um casamento, muitas vezes de aparência, muitas vezes filhos ausentes. É uma mulher que ela vai fazer de tudo para manter naquela situação, mas por ser forte, não porque ela buscou a estratégia certa, como plena, como próspera, como fértil, de forma segura, confiante, com autoestima elevada, buscando ajuda, criando realmente uma equipe. Equipe quando era os pais, equipe quando é o marido e os filhos, equipe quando é funcionário. Então essa é a diferença da mulher que ela é próspera, que ela é plena, da mulher que ela é forte. A forte, ela deixa somente riquezas materiais, ela vai deixar herança. E muitas vezes ela não vai deixar valores, mesmo porque ela não tem vínculo com os filhos, ela não teve tempo de ter vínculo com os filhos. E existe o terceiro, que é a mulher que ela é fraca. A mulher que ela é fraca, ela só deixa dor, trauma, coisas negativas. Por quê? Porque quem é ferido, fere. Então quem é ferido, quem teve falta, quem teve... Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro comportamento da mulher que ela toma, que é a maioria, né? Por mais que a gente não queira, eu não quero que você me leve ao mal, não é por crítica, eu já me vi nesse papel dessa mulher fraca, tá? Não é... Porque quando você tem humildade, você reconhece que você está sendo fraca. E é sobre isso que nós vamos falar nessa sequência de live, onde você vai ver 10 comportamentos. Em cada live eu vou entregar 10 comportamentos e algumas consequências se você é essa mulher que hoje acha que é forte, mas na verdade você é uma mulher que só deixa dor, só deixa trauma, e que você também só recebeu dor e trauma, falta, escassez, sofrimento, abandono, injustiça, traição, humilhação, feridas, que hoje não tem como você ser uma mulher diferente do que você está sendo. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você tá com a vida destruída, se você se sente infeliz, se você sente vontade de fechar os olhos e não abrir,
que hoje o dia começou, mas que você não vê a hora de chegar ao final do dia, sua rotina ela é de forma desrespeitosa com você mesmo, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para seu marido, você não tem tempo para seus filhos, e mesmo assim você deveria estar se elogiando, mas na verdade você sabe que você não merece elogio, você merece consciência em saber aonde que você está errando. Por que que tem algumas pessoas que conseguem e outras não? O que que tem de errado? Mas para quê? Para me sentir raiva da minha mãe, dos meus pais, da minha história? Não. Para você aprender a honrar a sua própria história, entender que o seu comportamento, o seu padrão, a forma como você age, não teria como ser de forma diferente. Você até saiu lucrando ainda, se você avaliar. Saiu lucrando, mas continua, muitas das vezes, de acordo com os seus resultados, ainda não sendo essa mulher que ela é próspera, né? E não tinha como ser diferente, porque a sua experiência com a sua mãe foi a mesma experiência que a sua mãe teve com os seus avós. E às vezes eles passaram muito mais. Para você estar aqui hoje, eu não sei de onde você é, mas para você, e qual que é a sua situação, mas se você hoje vive uma vida de escassez, vive uma vida de humilhação, vive uma vida de traição, de abandono, de rejeição, e muitas vezes é você mesmo que age dessa forma para que atraia pessoas. Daqui a um pouquinho você vai entender do que eu estou falando. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que uma mulher próspera, ela deixa legado, ela deixa valores. Uma mulher que ela é forte, ela deixa coisas materiais, ela deixa para as pessoas valores. E uma mulher que ela é fraca, ela deixa traumas, ela deixa ferida, ela deixa dor. E eu quero saber de você, o que você quer deixar? O que você quer deixar para a sua descendência, para a sua história? Quais as memórias que você quer deixar de uma mulher que lutou, né, mas era próspera, era abençoada, visionária, é uma mulher com direcionamento, uma mulher com fértil, né, uma mulher que cresce, uma mulher resistente, uma mulher persistente, uma mulher humilde, ou uma mulher forte que não sabe buscar ajuda. Uma mulher forte que carrega tudo, que não precisa de homem, bate no peito, tem um homem chato do lado, um homem fraco do lado, e fala assim, eu não preciso de homem. Eu não preciso de homem para estar do meu lado, para resolver minha vida, para prover minha vida. Não estou falando só de coisas do básico de uma casa, mas de segurança, de conforto. A mulher é tão forte que ela dá conta, e nós damos conta mesmo. Se você quiser, você consegue regaçar esse mundo. Você consegue, se você tomar a decisão hoje, você conquista o mundo. Mas será que só conquistar o mundo vale a pena? E os seus filhos? E o tempo que você teria com você mesmo? E a prioridade que você daria para sua saúde? E a prioridade que você daria para os valores que você está deixando para os seus filhos? Não é valor material, mas valor legado, né? E essa mulher que é fraca, ela só está deixando o quê? Então, o que você quer deixar? Se você hoje fechasse os olhos, o que você quer deixar? E para a gente entender que tipo de mulher que você é, eu reformulei aqui uma pergunta. Como vive essas mulheres que deixam dor ao invés de legado e herança? Como vive essas mulheres fracas? Como saber se eu sou esse tipo de mulher? Primeiro, pelos resultados. Segundo, por esses 10 comportamentos que eu vou falar com você aqui agora. O primeiro foi na live da semana passada. Depois eu deixo o link aqui pra você. Que eu vou deixar gravado no YouTube. E que foi sobre o primeiro comportamento de uma mulher fraca. Uma mulher que viveu em um lar de briga, de desamor entre os pais e você. Ou hoje você viu aquilo e hoje o seu lar é de briga e desamor. Esse foi do comportamento da semana passada. E as consequências dessa pessoa que viveu nesse lar de briga, de desvalorização, de desamor. Como vivem essas mulheres que elas são fracas e elas vão deixar somente dor, trauma. E no final dessa live eu vou ensinar como você fazer
como você deve fazer para deixar de ser essa mulher fraca, ou de ser somente essa mulher que é forte, mas se tornar uma mulher próspera, tá? Porque é isso que é importante. O que importa não é só colocar o dedo na tua ferida ou no teu ego, ou te julgar. Para julgar, existe um mundo inteiro para te julgar. Agora, o que nós queremos, o meu trabalho, é mostrar onde está a sua falha, mostrar onde está a sua dor e te ensinar o que fazer para que você mude esse padrão, tá? Então, o primeiro, quando é de uma pessoa que viveu em lugar de briga, de desarmonia entre seus pais e hoje você vive, olha o que aconteceu com você e vai acontecer com seus filhos. Depressão, ansiedade, problemas emocionais, dificuldade de relacionamento, baixo desempenho na escola, problemas financeiros, comportamento agressivo, muito agressivo ou muito passivo, autoconfiança baixa e adultos frágeis. Qualquer coisinha adoece, qualquer coisinha fica magoado, qualquer coisinha não aguenta realmente, porque a vida, ela não vai ser fácil. Se você está esperando que as lutas parem, eu quero te dizer que elas não vão diminuir. Elas não vão. Muitas pessoas, elas procuram uma religião, procuram uma igreja, procuram um centro, procuram alguma coisa para tirar aquele problema. Mas eu quero te falar que não é dessa forma que funciona. A forma de funcionar é você entender o seu problema, encarar onde você está errando e se fortalecer para ele. Muitas vezes é uma gota num copo d'água. É uma gotinha. Mas você faz como se fosse assim, uma chuva, né? Uma chuva, tempestade vai acabar com tudo. E quando você entende isso, tudo fica mais claro. Então, você começa, quando você entende qual é esse propósito que eu tô falando pra você, você passa a olhar o problema de cima para baixo. Agora, quando você tá fraca, quando você é uma mulher fraca, qualquer coisinha você chuta o balde. Qualquer coisinha você sai xingando todo mundo dentro de casa, amaldiçoando os seus filhos, amaldiçoando o seu negócio, amaldiçoando, sabe, a sua cidade, os seus projetos. Ah, isso não vai dar certo mesmo. Então, falando, e a palavra, ela tem poder. E é aí que você erra. Então, o nosso intuito aqui é trazer clareza, que tipo de mulher que você é e o que você vai fazer para sair dessa situação. E hoje, o que nós vamos falar? Segundo comportamento que torna uma mulher fraca, derrotada, infeliz, depressiva, ansiosa, e só vai enfiando as mãos pelos pés, sabe? Os pés pela mão. Só vai... ela tem a habilidade de... Quando a mulher não tem habilidade de resolver problema, ela tem a habilidade de criar. E ela tem a habilidade de responsabilizar sempre os outros, né? É a cidade, é o pai, é a mãe, é isso e aquilo. Essa é a fraca. A forte, ela não consegue, ela não responsabiliza os outros, mas ela responsabiliza, ela pega toda essa força e coloca nas costas dela. Eu dou conta, ninguém precisa me ajudar e eu vou fazer. E ela vive uma vida... Uma jega, né? Uma jumenta, onde ela carrega o mundo inteiro. Eu não preciso de homem, eu não preciso disso, eu não preciso não sei mais o quê. E tá sempre jogando na cara que todo mundo tá ajudando. Ninguém ajuda ela. Mas ela mesmo, ela se coloca nesse lugar de forte. Eu dou conta, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de macho, eu não preciso daquilo. E aí, quando ela vê, ela tá numa cadeira de roda, em cima de uma cama, as pessoas limpando a bunda dela. Quando ela vê, os filhos estão todos, sabe, sem direcionamento. Eu não sei se você consegue ver isso, mas não tem maior sofrimento para uma mãe, para uma mulher, do que ver os filhos derrotados. Você vê os filhos mal encaminhados, os filhos mal casados, os filhos tomando decisões erradas ou nem tomando decisão nenhuma. Porque não tomar nenhuma decisão também é uma decisão. Então, o segundo é esse, ó. Falta de acordo. Presta atenção, porque isso aqui, se você não quer fazer por você, tenha uma razão. Faça pelos seus filhos. Porque às vezes você não quis mudar.
Sua mãe não quis mudar porque queria ser como a sua avó. E aí você também age da mesma forma, porque é inconscientemente a forma de você honrar também a sua história. Mas se você não quer fazer por você, faça pelos seus filhos, para que eles não tenham o mesmo comportamento que você e comece a ter essas consequências, que é uma das coisas que pode acontecer nesse segundo comportamento, que é falta de acordo explícito entre pai e mãe. Então, se você é uma mulher que tem família, que está preocupada com a educação dos seus filhos, comportamento, com que eles sejam bem-sucedidos e que você não queira deixar dor, trauma, né, vergonha, humilhação para os seus filhos, você tem que olhar para isso aqui. Falta de acordo explícito entre pai e mãe. Tem pessoas, muitas vezes, existe três tipos de pai. Existe o pai que ele é realmente um bom pai. E existe o pai que ele é ruim, que ele é ausente, que ele é, sabe, ele não tá nem aí, ele sai fazendo filho em tudo quanto é mulher. E existe o pai ruim disfarçado de pai bom, que é aquele que ele é ausente, mas ele finge que ele é presente. E aconteceu qualquer coisa, o menino caiu, ou você deu uma bronca no menino, ou na menina, ou não sei o que, ele agarra aquilo ali. Ah, com meu filho não sei mais o que. Ele tá sempre, né? Então não deixa a criança desenvolver. Ou acontece muito com a mulher também. Então, isso é um tipo de acordo. Quando você, olha, quando eu falar, você não entra, não tira a minha autoridade. Então, pouquíssimos casais fazem isso. De conversar e ter acordo explícito. Quando eu decidi colocar de castigo, vamos combinar? Quando eu decidi colocar de castigo, você não vai tirar. Quando eu decidi que não vai dormir na casa dos amiguinhos, você não vai lá e deixa na minha frente. Porque tem muitos pais que fazem isso. Quando eu decidi... Então, assim, filhos é uma empresa, é um empreendimento. E que não podem... Não exige... você não tem o direito de errar. Não que você não vai errar. Mas não é igual uma empresa física que você abre com um CPF e se não der certo, você fecha ali, abre com o CPF, mas torna o registro CNPJ, mas se não der certo, você fecha ali e abre outra. Declara falência e abre outra. Filho não. Filho é um CPF e não tem como botar CNPJ. Se der errado, vai dar errado e ponto. Então, se você não estruturar agora pelos seus filhos, já que você não quer por você, olha, a decadência, ela a ré é só para trás, não tem como ir para frente. Então, acordo explícito entre casais. Esse comportamento aconteceu com mulheres fracas, aonde os pais eram presentes, mas não tinha acordo. Cada um queria ter a sua autoridade diante da criança. E aí aconteceu o quê? Será que isso aconteceu com você? Por exemplo, sua mãe tinha opinião sobre sua educação, a educação dos seus irmãos, e seu pai tinha outro? Sua mãe não queria deixar sair e chegar mais tarde, e aí seu pai achava que nada a ver? Sua mãe achava feio mentir, mas seu pai, é coisa de idade. Então, saiba o que acontece com filhos que crescem nesse tipo de comportamento dos pais que foram fracos, que receberam dores e trauma dos seus pais e que agora estão tendo o mesmo comportamento e os filhos terão essa consequência. Você às vezes teve e seus filhos terão se você não mudar. Que é filhos manipulados e depois manipuladores, tá? Ou seja, mentirosos para eles mesmos. Filhos que tomam partidos sexuais diferentes da sua biologia, tá? Por quê? Porque só isso aqui já daria uma live do que tem por trás de decisões por tomar partidos sexuais diferentes da sua biologia. Revolta contra um dos dois lados e geralmente é por aquele que passava a mão na cabeça. Começa a observar. Filhos que os pais agiam dessa forma, de às vezes passar a mão na cabeça, não saber falar não, e
Na segunda que vem a gente vai falar exatamente o tema como a falta de limite de não. Mas começa a observar os filhos que serão passado mais a mão na cabeça, aonde a mãe mais ajuda, o pai mais ajudado, são os mais revoltados contra aquela própria pessoa. Por exemplo, a mãe que passava a mão na cabeça, o filho errou, aí não contava pro pai. O filho fez isso, a filha fez aquilo, não contava. O que acontece? Aquela filha, ela é insaciável, pode fazer de tudo para aquela filha. Ela é ingrata, ela é interesseira, ela é insaciável. E não tem como mudar isso sem mudar a sua mentalidade. Então, esse é o segundo comportamento dessa questão das características da mulher. E hoje eu trouxe do devocional A Plenitude, que ele é um devocional incrível, que inclusive eu tenho uma playlist no YouTube e vou salvar esse daqui como o dia 25, que é Seus Olhos São Bons. Seus olhos são bons? Então o tema é uma pergunta para você. Os seus olhos são bons? E aí, nesse devocional tem a parte da Bíblia, que é exatamente para isso que serve o devocional. O devocional é como um direcionamento, principalmente para você que tem dificuldade de ter uma disciplina de ler a Bíblia. E hoje eu fiz exatamente isso daqui e eu acho que ele casa muito com essa questão aqui. Porque nós não queremos ser exortados, reconhecer que nós estamos errando como mulher, como filha, como cristã, como mãe. Por quê? Porque nossa vida já está dura demais. E todo mundo já está criticando. Então, não tem como você vencer se você não reconhecer isso. Você tem que ter humildade. E entender que tipo de olho você está tendo. Seus olhos estão sendo bons para reconhecer o que está de errado? Então, se você tiver a Bíblia aí depois, ou então anota aí, em Mateus 6, 22, 23, está escrito assim: os olhos são uma candeia do corpo. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, que grandes trevas são. E uma mulher que ela tá traumatizada, que ela tem feridas emocionais e ela não está buscando cura, ela tem exatamente isso. Ela tá nas trevas. Ela não consegue ver que ela tá errando. Porque quando quando você consegue, eu e você consegue ver aonde a gente está errando, a gente traz essa consciência e as ferramentas de mentoria, ferramenta de coach, de desenvolvimento humano, é exatamente para isso. É para que você consiga identificar aonde você está errando. É para que você consiga viver uma jornada mais rápido e eficaz. Não tentar fazer tudo sozinho na sua casa e daqui 5 anos, poxa, se eu tivesse buscado ajuda, se eu tivesse buscado um profissional, se eu tivesse buscado uma mentoria com a Marcilene ou com qualquer outra, sabe, profissional ou medida, eu talvez não, certeza que enquanto eu quis fazer tudo sozinha, eu não consegui. Só após eu decidir investir em mentoria, investir em processos de coaching, investir em terapia, foi que eu consegui sobressair. E ainda não cheguei nem perto da onde eu ainda vou viver. Só Deus consegue explicar os detalhes da minha vida. Só Deus, Ele consegue explicar. Foram tantas coisas que eu tenho dificuldade de resumir as minhas superações. Só para você ter noção. Mas eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui agora amando a sua alma, amando a sua história, se eu não tivesse passado por tudo que eu precisei superar. Eu não estaria aqui entrando em uma live 10 horas, que eu tenho um monte de coisas para fazer, né? Que me geraria muito mais rápido resultado
do que estar aqui, sabe? Para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas. Ou às vezes para ninguém naquele momento, mas se mudar a vida de uma pessoa, não tem preço, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a mulher fraca que eu era e que eu jurava que aquilo era força. Que eu jurava, porque eu tinha uma falsa impressão de humildade. Mas na verdade o que eu tinha ali era uma casca grossa, outra mais grossa ainda, uma ferradura que eu precisei colocar sobre mim para que eu pudesse suportar o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ser traída novamente, o medo de ser desvalorizada, o medo de ser tola novamente, porque tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre fiz 100%, 100%. Seja ela quando eu achava que eu estava sendo humilde, mas na verdade eu estava sendo fraca. Seja ela quando eu achava que eu estava sendo sábia como mulher, mas na verdade eu estava sendo uma fracassada, porque eu vivia uma mentira em um casamento aonde não me faltava nada. Aparentemente eu era respeitada, mas eu vivia num casamento que tinha prostituição, aonde tinha mentira, aonde tinha promiscuidade, aonde tinha falsidade, aonde a maioria das pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas não me falava, porque a maioria das pessoas se beneficiava do meu status, do dinheiro, do benefício de eu ser costa larga, do benefício de eu ser forte como mulher, porque eu tinha a habilidade de resolver a vida de todo mundo. Tava doente, era comigo. Era para ir no médico, era comigo. Tava precisando de dinheiro, era comigo. Precisando de um conselho, era comigo. Por quê? Porque eu precisei desenvolver essa força como mulher. E eu posso dizer muito mais. Se eu não tivesse buscando a Deus, porque foi nesse momento que eu passei por tanta dificuldade, se eu não tivesse buscando, eu teria me tornado essa mulher fraca. Eu teria, no meio do caminho, eu teria me tornado essa mulher fraca. Eu não cheguei nessa mulher fraca, mas eu tenho traços dessa mulher fraca, porque a minha avó passou por o que eu passei. A minha avó, a minha mãe faleceu há 4 meses e eu tô superando o luto, correndo, emagrecendo e fazendo o que eu tenho que fazer, mas agora sem essa falsa humildade, falsa força que eu precisava ter para carregar o mundo nas costas. Agora eu preciso me carregar e carregar o meu propósito. Então, o ano passado, eu acho que foi em setembro, eu passei um dia à tarde, eu passei 3 horas da tarde, uns 2 meses antes da minha mãe falecer, uns 3 horas da tarde, a gente conversando. Eu sempre conversava com ela na terça, pela manhã. Então eu fazia com ela, era o meu tempo de qualidade com ela, de mãe e filha, e aí eu ia passando para ela os conhecimentos, as estratégias, as ferramentas, e ela amava esse trem de desenvolvimento, ela amava e ela achava o máximo eu fazer isso. E aí ela foi contar um pouco da história dela quando criança, e ela contou sobre a mãe. E ela tinha uma memória quando criança, quando tinha 7 anos, aonde a minha avó descobriu uma traição do meu avô. Meu avô era muito família, né? Eu tenho memórias muito boas da minha infância, da casa da minha avó, da fazenda, né? E da comida. Meu avô sempre presente. Só que quando a minha mãe era criança, ela tinha essa memória. E a minha avó descobriu uma traição e marcou um encontro no Rio com a mulher. E a mulher não sabia que a minha avó tinha descoberto. E a minha avó falou que ia acertar com ela. E levou um negócio para machucar ela. Não posso falar que não derrubar a live. E aí falou, olha, se ela continuar
E aí, assim, minha avó conversando sozinha e minha mãe ouvindo aquilo. E minha mãe criança, e disse, meu Deus, minha mãe não pode fazer isso. E aí minha mãe me contando que foi com a minha avó, chegou lá, conversou com a moça. Minha avó tava com um negócio pra machucar ela na roupa. Conversou com a moça, falou assim, olha, você tá fazendo isso com meu marido e tal. E ela falou assim, que tava. E a minha avó perguntou se ela ia continuar com um homem casado, isso e aquilo. E aí, e mais, essa moça era parente, era prima da minha avó. E aí, ela falou que não ia mais. Ela pediu desculpa, falou que a minha avó era muito gente boa e que não ia mais. O que aconteceu? A minha avó voltou para casa, meu avô foi atrás da amante, a amante não quis mais, meu avô voltou, a amante falou pra ele que não queria mais porque a esposa tinha descoberto e que não ia fazer mais aquilo, que procurou ela, provavelmente deve ter falado que enfrentou ela e tudo mais, mas minha mãe falou que não, que elas não brigaram, elas só conversaram. E nessa ocasião, por que eu tô te falando isso? Para você entender a sua história. E nessa ocasião, o que acontece? A amante não quis mais meu avô. Meu avô chegou em casa com muita raiva. Com muita raiva. E tentou matar a minha avó. Agrediu ela, sabe? Colocou arma e tentou agredir minha avó. A minha avó não separou. Meu avô passou 6 meses tratando mal ela. A amante foi embora da cidade. E só depois de 6 meses, meu avô ficou com raiva da minha avó, porque foi atrás da amante. E aí, ele passou 6 meses com a cabeça virada, com raiva, sabe? 6 meses. Depois de 6 meses, ele foi melhorando, mas ela continuou magoada, continuou ali ferida, traumatizada. Então, ela teve aquela ferida da traição. A traição vem junto com a humilhação, vem junto com abandono, vem junto com a desvalorização. E é aí que vem essa ferida. Então eu achei muito interessante porque aconteceu quase igual. Eu não precisei ir atrás. Eu descobri, eu não precisei ir atrás. Mas quando eu descobri, a moça não quis mais. E aí só depois que eu fui entender por que eu fui agredida, que eu fui violentada. Só depois que eu fui entender. E quando a minha mãe contou isso, Deus me falou sobre isso. Era uma maldição aonde estava na minha memória de DNA, aonde estava nas memórias da minha mãe, aonde trouxe questões para minha mãe, ou seja, uma mulher traída, uma mulher abandonada, que foi minha avó, trouxe para dentro de casa esse comportamento de briga, esse comportamento onde a minha mãe cresceu nessa questão, e viveu a vida inteira querendo ser feliz, morreu infartada, infeliz no casamento. E, através disso, eu poderia ter me tornado também uma mulher fraca, uma mulher traumatizada, uma mulher ferida, né? E graças a Deus, se não fosse o próprio Deus de me dar estrutura emocional, talvez eu teria tirado a minha vida. Talvez eu não estaria aqui para falar com você. E o que eu quero te convidar é exatamente isso. Honre a história dos seus antepassados, da sua avó, da sua mãe. Honre a sua história. Mas, se você não está vivendo a vida que você gostaria, comece a buscar formas de mudança. Então, essa palavra onde fala, os olhos são a candeia para o corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. É exatamente isso. Como com a mulher que teve um trauma, que foi a da minha avó, que além de ser traída, envergonhada, a família toda sabendo, ainda foi agredida pelo marido, e ela não superou. Minha avó morreu com 55 anos de câncer de mama, pra você ter noção. Câncer de mama é ódio de homem. E minha mãe faleceu infartada. E infeliz. Ela verbalizava que ela não sabia o que era felicidade. Por mais que ela se converteu, por mais que ela fazia campanhas, por mais que ela jejuava, por mais que ela falava, eu vou ser feliz no céu. Aqui eu não sei o que é felicidade. Eu tinha muito medo dela não ser salva por essa questão. Porque o grande perigo de você não ser salva quando você não resolve suas questões aqui é grande.
Só que nos últimos meses nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre mãe. É tanto que essa história, eu acho que nenhuma das minhas irmãs sabe. Ela conversou comigo e nós ficamos 3 horas conversando sobre esse assunto, que aonde eu identifiquei aonde que estavam os meus traumas também, né? Ali é uma forma de honrar negativamente a história das mulheres da nossa vida. E do mesmo jeito que Deus abençoa através de olhos bons, o mal, ele amaldiçoa através das trevas, através... O que é os olhos ruins? São as feridas, são os traumas, são as lembranças. É o que você vê sobre o que representa casamento para você. O que representa homem para você? Família. O que representa filhos para você? O que representa casamento? É o quê? Sofrimento? O que representa homem para você? Traição? Perda de tempo? O que representa filho? Responsabilidade? Peso? Né? Uma rotina pesada? Sem produtividade? Sabe? Você mal tem tempo para você mal tem tempo para curtir com a sua mãe, mal tem tempo de curtir na sua casa, mal tem tempo de fazer as coisas, porque tá tudo assim, naquela correria e você não sabe como se organizar. E é exatamente isso, quando se fala de olhos bons, que a ciência também ensina. Aqui, inclusive, tem, os estudiosos da física quântica levaram centenas de anos para provar, por meio da ciência, o que Jesus nos fala no versículo acima. Eles mostraram, a física quântica provou que nós criamos a nossa realidade por meio do nosso olhar para todas as coisas. Então entenda o nosso olhar como aquilo em que eu creio, o que eu penso e o que significa o que eu sou. Olha que forte isso. Muitas vezes você está querendo um resultado para sua vida, mas você só está pensando no lado negativo, no que aconteceu com a sua avó, no que aconteceu com a sua mãe, no que aconteceu com sua tia, no que aconteceu com suas irmãs. Então, como que, se aqui na Bíblia está falando sobre os olhos são candeia para o corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. E os olhos é o quê? Os olhos é a sua alma. É o teu entendimento sobre a vida. Sobre os resultados que você quer. Os olhos é as suas crenças. Então, se meus olhos é sobre a opinião que eu tenho em relação a homem, a filho, a dinheiro, a casa, a enriquecer, a espiritualidade, a igreja. Se meus olhos são ruins, como que eu vou criar uma realidade de sucesso? Como que eu vou ser uma mulher próspera? Não tem como. Não tem como. Você pode fazer o que for, você pode trabalhar tanto que você for. O máximo a acontecer é você deixar, que a minoria consegue deixar bens materiais. Mas a maioria perde no meio do caminho. Porque o seu padrão é aquele. Então, agora trazendo consciência, tá? Existe uma conexão direta entre o que você vê, seu olhar para tudo e para todos, e o que fala, o que você fala. Seu olhar para cada área da sua vida será exatamente o que vai falar sobre elas. Vou afirmar que, se seus olhos forem bons, a sua boca vai falar de coisas boas. E o seu coração estará cheio de coisas boas. E assim vai criar uma realidade feliz e abundante, atraindo amor, paz, alegria, saúde, prosperidade, plenitude, exatamente da maneira como tem enxergado e comunicado. Por isso que na palavra de Deus fala que cuidado para julgar. Cuidado quando você julga. Cuidado quando você julga a sua prima, você julga a sua irmã, quando você julga os seus pais, quando não vou ser igual a minha mãe, não vou ser... Por quê? Uma coisa é você ter consciência de onde eles erraram,
olhar para o que você está errando e começar a fazer o certo. Outra coisa é você olhar para sua avó, para sua tia, para sua mãe e começar a criticar aquilo. Julgar. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Sabe o que você está fazendo? Você está criando a sua realidade e você vai conseguir fazer com maestria, melhor do que ela, aquilo que ela fez de ruim. Você vai fazer com maestria. Do mesmo jeito funciona para aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que tem uma postura, aquela pessoa que é vencedora, aquela pessoa que mesmo que está passando por dificuldade, mas você sabe que ela tem postura. Se você falar, se você olhar e você tiver bons olhos para aquilo, você vai fazer aquilo com maestria. Isso chama modelagem, tá? Então aqui, trazendo consciência. Por que existe essa questão de trazendo consciência? É quando na correria do dia a dia você não tinha consciência do que você estava fazendo. E agora você passa a ter essa consciência. Ó. Agora você sabe que seu olhar para todas as coisas produz sua comunicação. O que você fala sobre essas coisas e o que seu olhar e sua comunicação tem criado a realidade que tem vivido. Meu convite, então, é voltar ao exercício anterior. Ler todas as narrativas, sabe? Olhar, trazendo a consciência, ler todas as narrativas negativas que vinha falando e reescrever a seguir todas as narrativas para as áreas da sua vida em que hoje precisa ser transformada. Lembra que o primeiro passo para toda e qualquer mudança é a consciência. A partir de hoje você vai vigiar o seu olhar e sua comunicação e tudo que fala vai ser para produzir bênção e vida. Combinado? Então, vamos a esse exercício que ele é poderoso. Você vai colocar num papel pelo menos 3 áreas da sua vida. Aquela que tá ruim mesmo. Começando pela ruim. É a financeira, é o relacionamento dos filhos, é a conjugal. E você vai colocar lá a narrativa errada. Então, a gente está falando sobre o relacionamento dos filhos. Mas eu quero te dizer que o relacionamento dos filhos é reflexo do relacionamento conjugal. Por exemplo, um pai, um bom pai, ele é muito grato pela mãe. Ele tem respeito. Você sabe como é que um filho ama o pai? Quando ele vê a forma que o pai age com a mãe. Porque a mãe é o primeiro amor desse filho. E aí, quando você vê como que tem homem que acha que mulher é chocadeira. Sabe? Acha que ser bom pai é agarrar aquela criança ali, agarrar aquele filho ali e a mãe é depois. Quer ter uma educação de filho abençoado? Invista no teu relacionamento com o pai e com a mãe. Invista. Principalmente você é homem que você está ouvindo. Porque ela não é uma chocadeira. O filho que vê o pai tratando bem uma mãe, esse filho vai fazer a mesma coisa, vai se sentir seguro. Vai entender que o amor dele ele é verdadeiro, não é um fingimento. Então, você vai colocar aí, é o relacionamento dos meus filhos com o pai. Vai colocar aqui. Na minha vida financeira, na minha vida conjugal, tá péssima. Meu marido é um ótimo pai, mas é um péssimo marido. Então você vai colocar aí. E aí, a dinâmica aqui é assim. Você vai colocar o tema da situação que está vivendo de dificuldade. E você vai colocar assim as narrativas negativas. O que é narrativa? Tudo que você pensa, fala, sente em relação àquilo da sua área. Da área que você vai colocar aqui, a pior área. E depois você vai fazer a narrativa positiva. Vamos pensar que é financeira. Vamos colocar uma narrativa financeira. A narrativa que você está falando, né, sobre dinheiro. Minhas contas, dinheiro não dá pra nada, isso e aquilo. Aí depois você vai colocar a narrativa correta. Que é, eu sou uma pessoa próspera financeiramente.
e abençoada. Todos os meus recursos são dados por Deus, porque eu conheço o meu coração. Ele conhece o meu coração e sabe que o dinheiro não é meu senhor. E aí você vai criando outras narrativas. O dinheiro não é o meu senhor, o dinheiro é só uma ferramenta para suprir as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, para o colégio dos meus filhos, para isso, para aquilo. Então você vai mudando essa narrativa dentro de você. Com relação à vida conjugal, da mesma forma, quais são as narrativas para a minha vida conjugal? Eu tô só falando mal da minha mulher, só falando mal do meu esposo, só brigando, só não sei o que, não adianta, não adianta. Coloca aí as frases que você vem falando. E depois você vem agora com as narrativas positivas, aquelas que você quer construir. Você nem acredita nelas ainda, mas você quer construir outro sistema neural, não aquele que seus avós, que seus pais, que suas tias vivem e acreditam, e você também acredita, mas outra que você vai mudar. Isso é reprogramação mental, tá? Então, assim, isso aqui é só uma pitadinha de como que é a minha mentoria, principalmente a individual, mas logo logo eu vou abrir a turma para mentoria em grupo, tá? Logo logo já vou deixar a data aqui para vocês, para quem estiver aguardando, eu vou abrir a data em grupo para você participar. É um valor mais acessível, você vai poder fazer a hora que você puder, mas se você quer algo individual, para que eu possa ouvir você, te direcionar, te treinar, te passar as ferramentas certas, para que você possa reprogramar a tua mente, reprogramar suas crenças e começar a fazer o que tem que ser feito para você viver outra realidade e, consequentemente, os seus filhos serem mulheres fortes, suas filhas serem mulheres prósperas em vez de fortes, felizes, autoconfiantes, bem-sucedidas, porque você é a grande responsável. Você está criando uma nova geração. Você tem uma filhinha aí, ou tem um filhinho, você está criando uma nova geração. Então, e se você está criando nessa essência de mulher ferida, traumatizada, triste, opressiva, acima do peso, e com tudo quanto há que você tem justificativa, porque é a sua história, apesar de que hoje em dia quando a gente fala com uma pessoa da história, parece que ela gosta de falar do sofrimento. É igual a pessoa quando ela tá vivendo uma paixão e ela já tá sofrendo, mas ela busca uma música para sofrer mais ainda. É exatamente isso. Então, eu quero te dar boas-vindas aqui. Se essa live fez diferença para você, curte, compartilha, chama outras pessoas, porque toda segunda nós vamos estar aqui. Eu tenho um outro projeto que eu tô querendo fazer através do YouTube, mas depois eu vou colocar aqui nos stories, e fica ligadinho aqui, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu tô te ensinando aqui, seus resultados não vai ser diferente do que uma mulher de sucesso. Um beijo. Fica com Deus.